Fala Fundão, que bom estar aqui mais uma vez. Vou esperar o Matheus aqui e mais pessoas entrarem para a gente começar uma live aí de última hora, mas bem necessária. Uma espécie de minuto da história, da geopolítica, o que está acontecendo. Débora, Igão, a ideia aqui é a gente conversar, né, um pouco sobre geopolítica. A gente demorou um pouquinho por desafios E aí, técnicos. Fala, irmão? meu brother, Tá beleza, tudo Nani? na Oi, Débora, paz? Tá me tudo escutando na direitinho? paz? Quanto tempo? Tudo escutando direitinho. Diferente lá do YouTube, nós Pá, estamos tudo tranquilos aqui. certo, tudo beleza. Vou tirar o fone porque não tá adiantando, tô escutando no celular mesmo. Você Tô está me escutando direitinho, bem? Eu tá tô tudo com certinho. esses foninhos aqui práticos. E aí, como é que estão as Então, coisas? cara, e aí? Uai, então, o dia hoje bem agitado, né? Embora o meu dia mais agitado. Fala, Igão, é sempre quarta, mas eu julgo necessário, né, a gente entrar aqui, embora a gente sempre tenha uma estrutura, tem um trabalho técnico do Yannick, hoje vai ser improvisado porque a gente precisava entrar hoje para a gente pensar em pautas muito importantes, né? Desde o novo ensino médio, a Finlândia, a Rússia, eu acho que isso tudo era importante. Fala, Vitão, beleza, irmão? Grandíssimo Igor. Nosso objetivo hoje, né, Digas, era estar aqui no YouTube ao mesmo tempo, né? Porque é assim que é o formato que nós decidimos para ser, inclusive, né? Na impossibilidade, a gente marca essa presença aqui, deixa aqui no IG depois do Thiago, também no meu, a nossa live aqui, e joga algumas partes dela lá para o YouTube, né? E aí, nessa vem dando tudo certo, a Perfeito. gente retoma lá no estúdio, né? Que lá fica tudo certinho, bonitão, luz, câmera, ação e boas, né? E a ideia aqui é justamente um bate-papo, é construir essa tradição, a gente quer construir entregar isso para os nossos seguidores, né? E, enfim, hoje o que é que a gente pode fazer um giro? Eu Vai quero nessa, cara. começar com a Finlândia, cara, né? Eu vou só começar, porque depois eu quero retomar, porque ainda tem gente entrando, eu recebi umas mensagenzinhas perguntando que horas. Enfim, a gente hoje assistiu algo histórico, na verdade, né? A Finlândia passou a fazer parte da OTAN, ou da NATO, né? Que é a Organização do Atlântico Norte, ou seja, a partir de agora, Estados Unidos, Canadá, Portugal, enfim, todos os países fazem parte da OTAN, agora contam com a Finlândia conta com a OTAN. O que saiu é um tiro pela culatra, né, de Putin, ou de Putin. Ele ganhou o dobro das fronteiras com a OTAN e intensifica muito mais o desafio, né? Então, acho que isso é importante. E, Marina, eu acho que isso é importante porque a guerra da Ucrânia começou justamente com isso, né? Putin tentando, Marielle, Putin tentando expulsar a OTAN ali das suas fronteiras e acabou ganhando o dobro de fronteira com a OTAN, cara. Eu acho que isso é marcante, isso é estratégico, isso vai estar no vestibular. Eu quero falar isso com os nossos alunos, quem nos segue. Ei, Carol, isso vai estar no vestibular porque na verdade, já está desde 2015, quando a Crimeia foi anexada, e não é um tema assim de que está caindo a partir da guerra da Ucrânia. Já tem caído e essa guerra da Ucrânia ela pode ser aí até de 2015 para cá. Fala Acho que isso é mais, cara. importante. Fala aí. Ei, Marielle, que bom te ver, te ter aqui. Ei, Vini, que bom, cara, te ter por aqui. A gente está tentando trazer, pessoal, um pouco de conhecimento nas redes, gerar conhecimento. Aí, Marina, gerar conhecimento, ser essa referência também no nível local, de educação, e com muito planejamento, com muito estudo, é um pouco do que a gente quer, viu, pessoal? Falando sobre a guerra da Ucrânia, eu quero indicar, né, inclusive, um episódio lá do podcast do Tempos, também uma entrevista no Fantástico com o professor Grandian, com o professor Daniel. É, que é uma referência, né? O Daniel Arão Reis. Beth, um beijo, né? Um carinho especial de nós dois para você, Betinha, né? Quanto Esse tempo, hein, Nani? amor chamado Beth. Chamada Beth. Que, res... que respeito que a gente tem por você, Beth. Então, pessoal, o caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, a gente fala muito, a imprensa tem divulgado essa coisa toda,
o Bolsonaro, o Lula se posicionaram, né? Inclusive, na minha opinião, com acertos e com equívocos, os dois governos brasileiros, mas a gente tem que retomar a 2015, quando as sanções começam com a Rússia, né? Os Estados Unidos e países do Ocidente começam a fazer essas sanções, e quando a Crimeia é anexada. Então, a gente está vendo hoje algo histórico. A Finlândia, gente, desde o pós-Segunda Guerra, sempre se manteve neutra. Ela e a Suécia tinham uma política de neutralidade, uma espécie de Suíça. Ou seja, eu não vou problematizar, vou ficar quieto no meu canto, mas a guerra da Ucrânia acelerou esse processo, e aí a Finlândia e a Suécia entraram solicitando o pedido. A Turquia barrou, porque tinha problemas ligados à questão de terrorismo, na leitura deles é terrorismo, ligado a grupos que eles combatiam e que a Suécia e a Finlândia defendiam, ou pelo menos tinham uma postura de direitos humanos. E aí a Finlândia negociou tudo isso, e depois de 9 meses, né, uma espécie de gestação mesmo, passou a fazer parte a partir de hoje, e a Suécia ainda está barrada, porque, segundo a Turquia, eles ainda não respeitaram aquilo que a Turquia está pedindo. Então, mas provavelmente vai entrar, e Putin já ameaçou dar sanções contra a Finlândia. Mais uma vez, nós temos aí um novo capítulo da guerra da Rússia e da Ucrânia. Então, é certeza, pessoal, vestibulares como FUVEST, Unicamp, a Federal de Pernambuco é uma referência no Nordeste, o PISM, Juiz de Fora, o SASE, esses vestibulares cobram e já têm cobrado temas assim, tá? Eu até passei para os meus alunos hoje questões ligadas a isso, da UERJ, são temas assim, desde 2015, que estão caindo no vestibular. Então, fiquem ligados, a gente quer entregar isso porque faz parte do vestibular. A geopolítica mundial, cara, ela apresenta contornos sempre muito complexos, de muitas circunstâncias que você precisa pensar vários lugares diferentes, né? Você tem que pensar a Rússia, a posição que ela ocupa, o que ela tem, o que ela deseja, o que ela pensa quando ela faz todos os seus movimentos, qual a contrapartida disso, ou qual o resultado disso diante do leste europeu, principalmente, né? Sempre foi assim, historicamente pensando, uma zona de muita influência, uma zona de muito ataque, de fato, né? E tudo que está por trás disso, né, cara? Toda a disputa mineral, de riquezas naturais que isso implica, e todas as consequências econômicas que essas aventuras, que essas brigas representam, né? No contexto local, no contexto mundial, essas coisas são... Para além dos vestibulares, a gente não tem que ficar ligado em tudo, a gente não entende tudo muitas vezes, a gente não precisa disso, inclusive, né? Mas ter a mínima ciência, ter a mínima noção das coisas que estão acontecendo, isso sim é viver parte do mundo, é estar ligado, é a compreensão do todo, né? A compreensão do todo, que muitas vezes me faz entender aqui onde eu estou, não é mesmo? O Matheus está aqui, Matheus Branche está te perguntando aqui, Tigo. O que a Finlândia vai ganhar entrando? Não seria mais vantajoso ficar quietinha? Matheus, um beijo. Matheus, a Finlândia entendeu isso. Um abraço, Matheus. A Finlândia entendeu isso por muitos anos, por décadas. Fala, Grandidão, um abraço para você, cara. Você também é uma referência, um irmão. A Finlândia entendeu isso. Por décadas, a gente fala que a Finlândia vai ter uma política junto com a Suécia de neutralidade. E, em outro contexto, a Suíça também tem uma postura de neutralidade. Então, sempre foi isso. O que mudou, Matheus? A guerra da Rússia e da Ucrânia. Porque, segundo os países Finlândia e Suécia, aí eles estavam sob ataque, ou pelo menos em ameaça. Então, eles tinham que ter uma postura. Eu gosto sempre da leitura do professor Daniel, e quando a gente gravou para o Tempos, Nani, ele tinha acabado a entrevista fantástica, ele estava em Paris estudando as guerras russas e acontece essa guerra. E aí ele disse uma coisa importante, ele disse, gente, essa ideia de colocar a Rússia como vilã é uma visão muito complexa e também, inclusive, contrária à história, essa coisa de demonizar as pessoas, santificar, demonizar países, isso não é interessante, não é mesmo. Então, a primeira coisa é isso, Matheus. A Finlândia, ela entendeu dessa maneira, e a Suécia também, até aqui. Só que veio a guerra da Ucrânia e eles falaram, não, peraí, nós não temos essa segurança que achávamos que tinham juntos com a Rússia. Eu quero lembrar que quando a Ucrânia entregou suas armas nucleares, ela era a terceira potência nuclear. Estados Unidos e Rússia fizeram um acordo dizendo que nunca atacariam a Ucrânia.
Então, por isso que a Finlândia e a Rússia, ou desculpa, a Finlândia e a Suécia, Matheus, entenderam que ficar quietinha já não era mais suficiente. E aí elas aderem à OTAN, claro que tem um processo e todos os membros precisam concordar, e a Turquia barrou os dois países. Fez algumas concessões, a Finlândia respondeu, digamos assim, favorável a tudo isso, por isso que depois de 9 meses nós temos o resultado aí da adesão Depois de da 9 meses Finlândia, você eu vê o lembrei da resultado, né, Rússia. irmão? E, no, e a Suécia pode ser questão de meses se ela se adequar. Os Estados Unidos está pressionando a Turquia está pressionando. É geopolítica, pessoal. Não tem muito essa coisa de gostar de não gostar. É o que é interessante para mim e para você, e a gente entra num acordo. Matheus falou sobre os recursos. A Rússia é uma potência de recursos naturais, como gás natural, como petróleo, e isso perpassa o território da Ucrânia para chegar na Alemanha, na Itália, em outros países. Então, nós estamos falando de uma disputa estratégica, né? Eu quero lembrar que a Rússia, ela é uma potência, não só nuclear, ela é uma potência, ela faz parte do BRICS, ela fazia parte do G8, ela foi expulsa no contexto da Guerra da Crimeia. Então, é um pouco nesse sentido, pessoal. E eu espero que a gente esteja enriquecendo. Por favor, se alguém tiver mais um comentário, eu fico muito feliz, Matheus, quando alguém pergunta, porque significa que a gente está indo para um norte interessante aí. Porque a Com ideia nossa certeza, não é uma mano. ideia de aula. A disputa de influências, a disputa de inimigos. Eu gosto dessa palavra, eu gosto bem dessa expressão utilizada lá atrás, né? Para se entender o contexto de guerra bem lá no início do século XX, né? Mas como é que os interesses vão fazendo as coisas movimentarem, as aproximações, as reaproximações ou os cortes de relação, né? Eu não tenho, aqui a nossa ideia é sempre assim, a gente completa um ao outro, né? E aí é muito importante ouvir todo o conhecimento do Tiago aí em relação ao que envolve o conflito, as andanças internacionais, né? Então, de fato, é uma notícia, uma informação legal para que a gente possa compreender junto, né, cara? O que mais você separou hoje aí para nós? Então, ainda sobre esse contexto de guerra, eu quero só sinalizar o quanto que a Rússia está presente em nossa vida e não está. Os grandes nomes da nossa literatura liam os russos, né? Clarice Lispector, eu sei que você, eu não sei se você gosta, mas eu sei que você tem livro de Clarice, eu já vi você com livros assim. Clarice Lispector, Lima Barreto, Machado de Assis, Monteiro Lobato, grandes nomes da nossa literatura liam os russos. Eu tenho um livro ali que é magnífico, que é Guerra e Paz de Tolstói. Então, assim, são referências, inclusive estavam cancelando as obras russas, a literatura, a cultura. O Chelsea, né, o cara era amigo de Putin, e aí ele foi pressionado a vender, depois barrou essa coisa aí do Chelsea, aquele time inglês, né? Falei certo, né? Então, nós estamos falando da guerra, mas tem repercussão cultural, cara. E a ideia, pessoal, no caso de Guerra e Paz, por exemplo, Tolstói sempre combateu a guerra, ele sempre questionou a guerra. Então, assim, demonizar a população russa, que inclusive nem pode falar que é guerra, né? Tem que falar que é operação especial no Donbás e agora na Ucrânia, né? É muito complexo, não dá para dizer. E essa guerra, se a Rússia tem problemas e ela é errada, Matheus, em muitos aspectos, por invadir um país soberano, inclusive essa é a minha crítica ao presidente Lula e a minha crítica ao Bolsonaro a dizer que é solidário à Rússia. Por outro lado, tanto o Bolsonaro quanto o Lula estão certos e o Brasil está por seguir a tradição brasileira de não interferir diretamente no conflito, que é defender o seguinte: nós estamos aqui para ser referência para a paz. Estamos aqui para fazer uma ponte em prol da paz. Nesse sentido, parece-me que os dois governos e o Estado brasileiro acertou. Então, eu acho que isso é muito importante. A maioria dos países está tendo essa postura. A África, os países da África, da Ásia, da América Latina, porque depende de fazer esses negócios com a Rússia. Eu acho que isso é importante. Além disso, cara, eu quero destacar o Donald Trump hoje. Fez história, né? Sem entrar na questão política de gostar ou não gostar, mas é uma figura importante. Nos anos 80 e 90 era uma celebridade, depois virou político, né, chamado até de um outsider, desculpa. E aí o Donald Trump tem até uma atualidade dizendo furacão Trump. Ele é o primeiro presidente a virar réu no contexto dos Estados Unidos, porque teria pagado com verbas uma garota de programa, etc. Enfim, a ideia isso é um impacto na história, na justiça, na questão política dos Estados Unidos. Tem até um livro chamado Como as Democracias Morrem,
claro que numa leitura mais democrata, mas dizendo que o que tem colocado em xeque digamos assim, a democracia americana, Matheus, é que tanto democratas quanto republicanos, com Donald Trump e com Obama, eles quebraram alguns ritos, alguns jogos ali, algumas normas do jogo democrático, e isso vai impactar e vai estremecer a democracia americana. Eles comparam, Matheus, com o basquete. Eu sei que você gosta, eu não entendo quase nada. E ele vai dizer que o basquete ele tem normas escritas e normas práticas. Essas normas práticas sempre foram aceitas. E, segundo eles, o Obama começa a quebrar e o Donald Trump aí quebra tudo. Eles, tudo entre aspas, ele quebra em uma maior escala. Eles quebram essas práticas que sempre foram tradicionais no acordo de negociação política. E aí, nesse sentido, é como se a democracia americana estivesse em risco depois de 2 séculos. Mas, Eu acho que isso também é importante. E cara, antes você? da gente de eu olhar aqui para dentro do nosso país e a gente trazer mais algumas coisas, né? É importante a gente lembrar que, galera, a gente está já desde dezembro, né, não, fazendo o nosso podcast, o Foguete. O Foguete sobe geralmente 2 vezes no mês, tá? E lá no YouTube a gente lança ele também em tocadores de podcast, como por exemplo o Spotify. E aí, a partir de um certo momento, a gente entendeu que, para além do podcast, a gente poderia entregar mais outras coisas. Entregar coisas que a gente acha interessante de escapar, de fugir ou de ultrapassar os limites da sala de aula. Trazendo isso, cara, de um jeito assim... Cara, eu tô sentado no chão, sacou? Eu tô sentado no chão para que a gente possa ter essa conversa e aí guardar essa conversa também para soltar pílulas ao longo do tempo. Então, gera um conteúdo e a gente tem que viver o universo do conhecimento também fora de espaços formais, né? E os espaços formais, como escola, universidade, aqui na internet, aí ele é amplo, democrático. E o que a gente quer? É que você que gosta da gente, que conhece a gente, que acompanha o que a gente faz, que você também passe essa ideia, essa palavra, o projeto, o foguete em si para novas pessoas. Nós somos influenciadores naturais, nós não somos influenciadores digitais. Enquanto profs, enquanto professores, profissionais da educação, a gente traz o nosso contexto para influenciar positivamente na sociedade. Eu não estou falando individualmente, eu estou falando em nível coletivo. Né? Sim, a gente tem uma capacidade de leitura e de trazer isso para o universo, não é mesmo? E a gente, por exemplo, fala de escola, a gente fala de educação. Tá todo mundo aí que está no ensino médio nesse momento imaginando o que é isso que significa paralisar a reforma do médio e, consequentemente, a reforma do Enem nesse momento. Eu vou começar, cara, te falando o seguinte. Eu penso... Deixa eu só aproveitar o que você falou para dizer isso. Então, pessoal, o nosso propósito nas redes é justamente criar esse espaço de presença mesmo, presença digital, de mostrar o nosso trabalho. A gente recebe muitos retornos, individualmente, coletivamente, da nossa presença na trajetória de alguns alunos, de algumas famílias, inclusive de muitos pais. Eu vi a Candice aqui muito querida, né, conosco, né, ela e Estezinha, não preciso nem falar. E aí a gente quer ampliar, né? E uma coisa que eu acho que marca muito a minha trajetória é de Matheus. A gente acredita muito nos nossos alunos e na capacidade que é possível e que a gente acredita muito em vocês. Então a gente quer que isso chegue a mais pessoas. A verdade é essa, que outras pessoas sejam impactadas com isso. E a gente precisa, inclusive, de vocês para fazer chegar mais longe. E uma coisa interessante, eu tenho uma vontade imensa, imensa, já falei isso com o Matheus, de criar espaços de cafés na cidade, de ver, inclusive, pequenos microempresários, inclusive, sendo bem-sucedidos na nossa cidade e região, mas também criando espaços para cultura, para entretenimento, para esporte, e a gente quer ajudar isso da nossa maneira. Né? Marie, né? Eu ia falar bonjour, não sei se é bonjour a hora dessa, né? Mas lá da França, um abraço para você. E a gente quer trazer esse espaço nas redes sociais, quer ser referências, de vez em quando a gente recebe retorno de alguns professores. E aí, Matheus, ontem eu recebi muitos retornos de alguns professores da rede pública, da privada, concordando, discordando de alguns vídeos que eu postei, e me impactou muito, porque esse respeito que a gente precisa ter com a pluralidade da sala de aula no Brasil. Escolas com estrutura, escolas sem estrutura, no sertão nordestino, no sertão mineiro,
E aí eu quero Vamos que lá, você cara. Eu continue falando. penso, isso aí vou assinar embaixo de tudo que você falou, né? E pensando essa notícia de ontem, né, que hoje nas escolas provavelmente a gente fala, se não em todas, mas nos nossos espaços, por exemplo, a gente fala bastante, né? Há uma suspensão do que seria aí a reforma e a consequente mudança lá do Enem. Como eu vejo isso especificamente? Né? Essa é uma notícia dada. Pô, beleza. Camilo Santana já tinha falado lá no Diário do Nordeste ontem, no início da manhã, e aí também todo o governo Lula pensando que, diante da mobilização popular, haveria de se fazer alguma coisa. E aqui a gente não está para questionar os pontos da reforma que é controversa. Ponto. Não tenho o que falar. Né? Ela é controversa em várias das suas situações, lembrando que essa reforma não nasceu agora, essa reforma vem no mínimo desde 2013, ela é sancionada em 2017 e ela foi para ser colocada em prática obrigatoriamente a partir de 22 e progressivamente encerrá-la ou concluí-la, desculpa essa palavra, até 2024. O que se faz agora, primeiro, é paralisar tudo por 90 dias e abrir consulta popular. Mas, se você abre a portaria número 397 de ontem? Não, de 7 de março, desculpa, já é até mais, é do mês passado, né? Havia-se já um novo desenho, e aí eu vou chegar um pouquinho para o lado aqui para eu conseguir olhar, e daí ele já fala assim, o que não se havia feito ainda, como, por exemplo, definir as estruturas, as matrizes, daquilo que é considerado básico, porque a reforma trouxe a ideia do itinerário formativo do lado de cá e a formação geral básica, mas o governo não disse o que era básico, né? E aí deixou em cargo das redes de ensino que isso fosse determinado, beleza? E a gente não teve um documento que, por exemplo, dissesse o que é básico e o que não é, né? E aí... Só uma observação, eu me recordo que eu participei de uma conferência em Belo Horizonte com o presidente do Conselho Responsável de Educação, né, o César Caregalho, acho que assim pronuncia. E a gente teve até a oportunidade de conversar, e algo importante, isso foi muito debatido e ainda assim teve muito questionamento para a construção de uma base nacional comum, se a gente iria para esse caminho, ou se seguiria um padrão como a Suécia e a Finlândia, porque lá, Matheus, não tem uma base nacional comum, cara. Lá eles valorizam cada realidade local. Exemplo, você tem uma região do interior que depende mais ali de uma produção agrícola, agropecuária, de média e longa escala. Então, você tem uma economia e uma formação voltada para isso, de modo geral. Se a região é mais industrial, é a capital, você tem uma outra formação. E aqui a gente optou por uma base nacional comum, que ainda foi debatida. Eu me recordo, sobretudo, na aula de história, queria tirar história clássica. Eu mesmo fui muito crítico ao governo na época, ao governo Dilma, ao MEC, e aí eles voltaram, né, escutaram a pressão, que bom. Também queriam tirar literatura. Então, foi todo um processo complexo, como você disse, pelo menos desde 2013. E esse processo foi culminando. Eu me recordo que na época do governo Temer, algumas reformas pontuais do novo ensino médio se aplicaram no exame nacional, no Enem, inclusive a separação de dois finais de semana para o Enem, que aparentemente para os meus alunos, para mim foi ótimo, Matheus. Mas eu estava num evento uma vez, numa missão, até na missão da instituição, a gente estava numa zona rural de Gramogol. Foi péssimo para a escola rural daquela cidade, daquele povoado. Sabe por quê? Eles só tinham dinheiro para ir uma vez em Salinas para fazer a prova. Muitos alunos deixaram de ir porque eram 2 finais de semana. Então, para a gente ver como que esse país é complexo. O que para mim era ótimo, para os meus alunos também, revisão, trabalhar as emoções, outros lugares e rincões desse país não era. É só para sinalizar isso, como que isso é complexo mesmo, né? Olhar com vários prismas eu acho que é necessário. E aí, cara, o que rola, né? Nesse doc do mês de março, deixa eu abrir ele de novo aqui, lá nessa portaria, ele faz o seguinte, ele traz para 2023 a definição das matrizes e preparação das versões preliminares do que seria o novo Enem, associado também ao SAEB, a matriz SAEB. Em 2023 ainda, a validação pedagógica dessas versões preliminares. Ainda em 2023, uma elaboração de um documento básico. Já para em 2024,
fazer a elaboração dos itens, a montagem e a aplicação dos pré-testes, e no ano de 25 ter o resultado do pré-teste, a validação das matrizes, e aí no 2025 publicando as matrizes do SAEB, para provavelmente, aqui ele tratava ainda em 2024 dessa aplicação do Enem conforme as diretrizes até então estabelecidas, né? O que eu acho, cara, honestamente, é que vai se esperar um pouco mais, mas não acho que vai se mudar consideravelmente o que se propôs como mudança, infelizmente ou felizmente, tá? Pensando de novo todos os pontos controversos que a reforma representa, né? Eu acho que é uma tentativa de frear um pouco, graças ao ímpeto popular que traz as insatisfações, que traz os problemas legitimamente, mas eu não vejo dentro desse governo atual mesmo no Ministério, um desejo de que que o ensino médio deixe de passar por um processo de reforma. Acredito que esse processo possa até ser retardado, né? Retardado no sentido de tempo, mas eu acho que a iniciativa privada é muito forte também, né? E isso não é mentira para ninguém, isso é certo, né? E aí eu acredito muito nisso, cara. Então, por exemplo, o menino lá do colégio está preocupado assim, e aí, acaba com os itinerários? Ainda não, espera lá, vamos devagar. Vamos aguardar 90 dias para ver o que se faz, né? Essas mudanças curriculares, elas foram implantadas ao longo de 2022 e ao longo de 2023, elas não vão evaporar, eu acho, do dia para a noite. A gente tem que esperar um pouco mais, sentir de fato qual vai ser o resultado dessa consulta popular, para que depois a gente tenha contornos mais claros do que pode vir a acontecer, né? Inclusive, por exemplo, em relação à carga horária, Então, que em tese seria de 1.400 horas anuais. Hoje a gente tem escola com 800 horas anuais, conforme a LDB e até então, antes da reforma do médio, essa seria a carga horária mínima obrigatória, mas a gente também já tem escolas com 1.400, né? E do dia para a noite isso não vai mudar por enquanto, né? eu concordo com você, cara. Eu tenho a sensação, primeiro, que o governo ele retardou o máximo que ele conseguiu para debater esse assunto. E a disposição do governo, até onde se dizia nos bastidores, inclusive com uma nota do ministro da Educação, é de que não que queria seguir, que não tinha nada de revogar, mas faria coisas pontuais, né? Primeira coisa veio isso. E depois veio essa pressão, manifestações nas capitais, mais nas capitais, e aí veio dizendo. Eu também acredito que vai ser uma coisa de retardar o processo. Também acredito, Matheus, que, na verdade, o que é que ficou decidido aqui? Né? Inclusive, essa minha crítica ao MEC nesse sentido. Essa portaria veio no contexto de consulta popular. Já tinha aberto a consulta popular. Inclusive, essa é a minha crítica. Antes de fechar a consulta popular, foi dado por retardar ou encerrar. A gente pode analisar isso daqui a um tempo, talvez. Daqui 90 dias, daqui um pouco mais, 120, talvez seja interessante. Outra coisa, na minha opinião, quem fica prejudicado de fato, desde quando a gente pensou a BNCC, o novo ensino médio, e agora é a rede pública, infelizmente. É sempre a rede pública. Porque, no final das contas, ficou aberto para a rede privada prosseguir com a reforma. Prosseguir com formação, com adaptações, com construção de materiais. E é a escola pública que, muitas vezes, a gente também tem que lembrar que a escola pública tem realidades muito, muito amplas, que muitas vezes sente isso no lombo, no sentido de que o material não chega, a estrutura do prédio não necessariamente permite a composição da equipe docente, da equipe de infraestrutura do colégio, então, da escola. Então, acho que isso é muito importante. E algo para tranquilizar os nossos alunos, na minha opinião, assim, sobretudo a rede privada nesse sentido. Não dá para mexer da noite para o dia. Então, é o que você falou, de imediato nada vai mudar. Né? E aí vai ter debates, vai ter questões de gestores, vai ter uma série de debates mais amplos. Então, na minha opinião, o que vai impactar? Esse Enem de 2023 já tinha algumas mudanças, do de 2024 que realmente iria mudar, mas a gente vai ter que esperar. Enquanto a gente espera, eu acho que fica uma reflexão. Como que a gente pode impactar
a escola no nosso país e a rede pública, pessoal. É a rede pública que eu acho que a gente precisa olhar com atenção, precisa cuidar, precisa, inclusive, lembrar que é necessário responsabilidade, né? A presença da família na rede pública. Às vezes o pai fala muito da rede pública, Matheus, fala muitos problemas, mas esquece dessa responsabilidade como família da rede pública. De dar uma mão de tinta no portão, de ver como que tá as notas dos filhos, de ver como que pode somar junto aos professores e aos diretores. Então, acho que isso é muito importante, sabe? O que que se pode fazer de imediato? Eu acho que, lembrando a Chapada Diamantina, que a gente defende tanto, a gente relaciona tanto eu e você, o que fez a Chapada Diamantina ter notas, Sobral também, no Ceará, acima de redes particulares do Sudeste, é o compromisso da escola, da família e pressionando a elite política local e regional da Chapada Diamantina, de 17 Inclusive cidades. a gente vai lá para mostrar isso. Canais sérios de TV, enfim, de mídia já foram, isso é muito bem documentado hoje, isso é muito bem noticiado hoje, talvez não da forma com que a gente espera, mas a gente quer ir lá para poder mostrar como que uma realidade pode ser transformada a partir do desejo da iniciativa pública, da iniciativa privada, da família. É uma gestão, é uma ideia de compartilhamento de responsabilidades. E mostrar isso para todo mundo, e ainda mais assim, 2 profs, né? Eu acho que seria maravilhoso de olhar para aquilo, trazer isso inclusive como inspiração, trazer dentro da realidade em que nós estamos inseridos. Não a gente fala, muitas vezes você vai abrir o PC e vai ouvir falar em educação de países da Europa. Legal, bacana, massa demais. A obrigação deles é ser bom. Se eles não tiverem uma educação maravilhosa, tá errado. Tá muito errado, porque são séculos de estrutura de educação montada. E a gente já éramos para ser melhores. Já éramos para ser muito melhores, né? Não somos, entre outras coisas, porque não olhamos para isso com a devida prioridade, né? Eu estou rindo aqui porque você deixou publicamente um projeto no nosso coração, um desejo bem particular nosso, que era, e eu fico agora feliz, tem que porque ir, agora a gente deu inclusive, a se cara a tapa você e está resolveu fazer disposto, acontecer. você está disposta a embarcar com a gente nessa aventura pelo Nordeste, A nos patrocinar, porque a gente tem muita exatamente, a informação gente técnica vai para com a auxiliar. câmera na mão e a ideia na cabeça. Documenta tudo, Thiago, documenta tudo, porque jornalismo true, jornalismo verdadeiro. Nessa hora, já quem gosta já entendeu que eu estou plagiando alguém, né? E eu fico feliz aqui porque eu acho que tem muitos educadores, muitos empresários do ramo de educação, muitos professores de escola pública que nos acompanham, e eu acho que é um bom, Carol também. Carol, que nos acompanham, que a gente pode, inclusive, construir essa parceria. Pessoal, a rede de educação gestada, trabalhada em Chapada Diamantina, Cocal dos Alves, no Piauí, e Sobral, no Ceará, é incrível, a nível de país de primeiro mundo. E lá não são regiões ricas, não. São cidades com IDHs abaixo de muitas cidades do Brasil, de outras regiões e quadrantes do mundo, e eles se dispuseram a ter uma educação de qualidade porque eles se fizeram presentes como família, como cidadãos, cobraram dos políticos que decidem e que desejam ser vereadores, prefeitos. E uma coisa interessante, são realidades com muitas dificuldades, mas eles se dispuseram a construir a escola que eles almejavam. Então, acho que isso é muito importante. Se você tiver esse interesse, sem falar que Chapada Diamantina é linda, é incrível, é belíssima. Então, a gente aproveita para ver, para aprender, para divulgar a escola pública de qualidade, e a gente ainda tem um paraíso assim na terra, né? A gente ainda vai abrir aí uma campanha legal de ajuda coletiva para a gente subir, chegar até o Ceará, e dali do Ceará a gente vai pensar muita coisa, vai documentar muita coisa. Vamos lá no Piauí para mostrar nossa amada e querida Niede Guidon.
dona e proprietária do coração de muita gente, além de grande defensora da história, da arqueologia brasileira, né? E a gente tem que ver esses lugares e trazer para perto de nós esses lugares como caminhos possíveis, né, mano? É isso aí, cara. Olha só. Lembrando que, se você ainda não conhece, você tem que ir lá no nosso YouTube, lá na página do canal. Você vai procurar Foguete Tem Ré. Às vezes você não vai achar, porque a gente ainda não aparece nas primeiras pesquisas, mas você encontra, sim, Foguete Tem Ré. E aí você procura, se inscreve no canal, dá um like nos nossos vídeos, se possível for, a gente te agradece demais. Se é um assunto que você não está muito afim, você bateu o olho lá, a gente está falando de Copa do Mundo lá nos primeiros episódios. Tem um episódio que a gente conta quem nós somos. Tem um episódio que a gente fala de música brasileira na década de 1960. E você não é muito fã disso, você tem outras coisas, enfim. Mas você conhece alguém que gosta daquele negócio. Mano, copia o linkzinho e manda para nós. Manda pro seu amigo, manda pra sua amiga, pro seu tio, pra sua tia, pro seu namorado, pra sua namorada, pra quem você quiser. E fala, cara, se liga no trabalho desses dois presepados aí, que se esforçam muito para dividir conhecimento. Não sabemos de absolutamente nada, nós construímos juntos toda a nossa visão, tudo que a gente entende sobre as coisas, e isso nos faz muito felizes, isso nos faz continuarmos enquanto profissional da educação, mesmo que muitas das vezes a gente se desiluda em vários momentos. E por que tem acontecido muitos momentos de desilusão? Porque nos últimos 20 anos, por exemplo, entre outras coisas, aí a gente traz um problema grave. Nos últimos 20 anos, 23, no mínimo 23 escolas foram palcos de ataques no Brasil. Eu tenho uma mania, de vez em quando, de ficar dando uma olhada no Google Trends, mano. E aí no Google Trends dá para reparar que o assunto massacre em escolas é recorrente já há alguns meses. Aparece como mais pesquisados e com elevação de pesquisa já há algum tempo. Eu olhava muito ali no final de 2022 e isso já era recorrente, né? Tivemos um episódio... Inclusive Sim, um episódio na nossa que região, em Janaúba. histórico e de uma tragédia inexplicável. E aí, na semana passada, já estou completamente sem a noção do tempo, mas há pouco a gente teve mais um episódio desses, bem dramático, em São Paulo, né? E aí eu ia trazer... E tentativa no outro dia no Rio de Janeiro. Eu ia trazer na nossa última live de quinta-feira, eu acabei não trazendo. Tem uma reportagem da Andréa Sadia lá no G1, falando sobre uma proposta do MEC de grupo interministerial para tratar desses ataques, para falar sobre isso e para combater isso, né? Com uma ideia de envolver aí o Ministro da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria-Geral da Presidência, né? E dentro da Secretaria-Geral da Presidência, a Secretaria Nacional da Juventude, ainda com participação de prefeituras, estados, e aí pensando em ações multissetoriais. Nós não temos uma política pública voltada para um problema deste tamanho, até mesmo pensando nas escolas particulares. A gente, durante um tempo, acreditou muito na cordialidade do brasileiro, da brasileira, de imaginar esse ser pacífico e que nós sabemos que é uma falácia, não é verdade? Desenhada pela nossa historiografia, desenhada por nossa sociologia e talvez maquiada ao longo de toda a história diante dos tantos problemas que nós temos, problemas sociais, problemas de saúde pública, e aí é muito necessário, é urgente pra caramba que se tenha de fato personagens diferentes ligados à esfera do poder para poder debater isso e tornar ter uma ação concreta e efetiva de um plano de ação, um plano de atuação, de combate, que não é só o que se faz depois que acontece. Não é isso. É como que se evita uma situação como essa, para que novos profissionais da educação, para que novos profissionais da educação ou estudantes
percam sua vida diante de um evento trágico como esse, né? E aí depois a gente se lembra das pessoas que se foram, lembrando de pensando toda a alegria e o amor que estavam dentro daquela pessoa que trabalhava com a educação. Mas será que, se a gente não age preventivamente, nós não teríamos essas pessoas aí com a gente ainda até os dias atuais? Até hoje? Inclusive, nosso respeito profundo à professora Elizabeth, né, que foi essa professora morta aos 71 anos de idade, né, que teve, inclusive, uma trajetória marcante, não só na educação, mas na ciência brasileira, sobretudo em São Paulo, né, que deixou netos, deixou familiares, né, filhos, e é o que você disse, né? Triste é o país que precisa de heróis como estes. Triste é o país que precisa de heróis. A gente não precisa de professores que vão para o martírio, alunos que vão para o martírio, e muito menos não queremos que a nossa escola, as nossas escolas sejam um palco disso, né? Aqui também a professora Ellen, que é de Montes Claros, mas ali bravamente em Janaúba, não é? Então a gente precisa falar de saúde mental, precisa entender a necessidade de valorizar, de saber quem é os nossos filhos, quem são os nossos alunos, quem são os professores, como que a gente cuida da nossa saúde mental. E aí uma provocação, Matheus, quando você fala sobre as políticas a nível nacional, eu quero aproveitar e fazer a provocação a nível de Montes Claros, de Norte de Minas, e de regional e local, em cada um que nos escuta aqui. Quais são os nossos compromissos como donos e gestores de escola, professores, familiares, com a saúde mental dos nossos alunos? Quais são os processos de segurança para acessar as nossas escolas públicas e privadas? Como que a gente faz para pensar em possibilidades de tentar resolver situações assim com o público interno? Então, acho que isso é muito importante. Como que a gente fala, né? Harvard, UNB e outras universidades colocaram uma disciplina chamada felicidade, que trabalha um pouco da necessidade de cuidar do humano, de cuidar das nossas limitações, quando o aluno não vai bem numa prova, quando ele tem desafios familiares, quando tem um desafio de saúde com o familiar ou com ele próprio, como que a gente lida com isso no cotidiano, no ordinário, né? E aí, mais uma vez, o que você brilhantemente respondeu. A gente não precisa de Marte, a gente não precisa de heróis, a gente precisa dos nossos professores bem qualificados, com saúde, com condições de trabalho, dos nossos alunos com saúde, com alimentação, com merenda escolar na rede privada, na rede pública, melhor dizendo. Então, a gente precisa de condições, né? E isso só acontece quando nós nos dispomos a falar, a fazer. E eu quero aproveitar para quem nos escuta, né? Inclusive, valeu, João, para quem nos escuta aí e é professor, é aluno, é pai, é gestor, é dono de escola, por que não fazer uma grande rede, né? A gente fala muito de internet, uma grande corrente para se pensar isso, né? Como que a gente pode se ajudar, se juntar mutuamente, se construir uma política, como a gente acabou de falar, áreas muito pobres do país, mas cheias de dignidade, com muita riqueza no sentido mais amplo, se dispuseram a fazer. Eu acho que o dia que a gente se dispuser a fazer isso, esse país pode ser maior, sabe? E a gente fala muito dos Estados Unidos, inclusive nessa mesma semana passada, os Estados Unidos também teve atentados em escolas. Só que no caso específico dos Estados Unidos, você tem um contexto específico de lá. E aqui no Brasil, nunca foi algo, antes desses 23, 24 anos que você mencionou, nunca foi uma realidade direta, né? E por que está crescendo tanto? Quando você pega esse aluno aí de 13 anos, tanto ódio no coração, não é? E ele falava muitas vezes de bullying que ele sofria e praticava. Ele falava de fazer questão de pesquisar e promover essas pessoas que fizeram tudo isso em outros lugares como Osasco. Então, o que a gente está permitindo que os nossos alunos e adolescentes E a enriquecem proposta, ou alimentam a alma? Né? O que e a está proposta sendo de o alimento? fazer é para que ela seja visível, para que os outros vejam, para que isso para que isso se torne memorável dentro dessa lógica, dentro desse local que esse cara se mantém dentro da rede. Ele se torna um herói negativíssimo dentro de uma bolha específica, né? E aí a gente tem que se preocupar com todos os lados, do agressor, de quem estava na escola,
de quem não estava na escola, mas naturalmente está ligado a ela. E aí, cara, é bem isso que você falou, né, mano? A gente espera muito também de uma iniciativa maior do que a nossa, né? E aí a gente... E só uma observação, Matheus. Eu quero, inclusive, lembrar que aqui em Montes Claros a gente tem, inclusive, a Unimontes, a UFMG, uma delegacia de mulheres, tá certo que é uma cidade porte médio, né, que cuida não só das mulheres, mas cuida também de adolescentes. Então, você tem uma rede de construção, né, observatórios para analisar, para tentar construir uma política efetiva. Então, isso a gente também tem que pensar na educação. Como que a gente pode pensar as nossas estruturas de escola, estruturas físicas mesmo, né? Assim como a gente pensa, o Corpo de Bombeiros fiscaliza de vez em quando os nossos prédios, não é? Como que a gente pode pensar na estrutura de educação mesmo? Quem acessa as nossas escolas? Com quais condições? Né? O público interno, o público externo, como que é o acesso dos pais, como que é o acesso dos professores, com quais condições que a gente deixa os nossos alunos e adolescentes, que são adolescentes, né? Vulneráveis ou não. Só assim a gente consegue ser um país mais digno. Eu acho que isso é muito importante. E vou além, Matheus, a gente precisa falar sobre. Eu acho que é por isso que a gente está dando cara a tapa aqui, né, com várias críticas, várias possibilidades, inclusive de críticas, mas eu acho que vale a pena isso. Eu lembro de Lima Barreto, ele dizia, se dizia muito, até acusaram o Washington Luiz ter dito isso, que a questão social no Brasil era caso de polícia. Eu quero dizer que a questão da escola não é caso só de polícia. A polícia ela pode até participar desse processo mais amplo para pensar que tudo deságua na escola. Mas a questão de educação tem a ver com formação, tem a ver com família, tem a ver com trajetória psíquica mesmo, né? Quais são as condições mentais, de saúde mental mesmo de todos nós. Né? Então, e isso se discutia em Uhum. 1930, você sabe disso, Washington Luiz. E aí a gente transporta para 2023 realidades que não são reais, digamos assim, contextos que não são, eles se encaixam nessas brigas ideológicas, mas como que a gente cuida da saúde mental dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos professores, né? De quem trabalha na escola e que nem é professor, quem está ali limpando o chão, quem está ali no ordinário do colégio e recebe essa pressão também de ser trabalhador nesse público, nessa dinâmica, e como que são as condições de saúde, não é? Eu acho que isso é muito importante. Cara, isso é muito forte, a gente tem que pensar o tempo todo mesmo, imaginar que essa realidade tem sido apresentada para nós mais forte nesses últimos 20 anos, vamos pensar assim, e que a primeira política para que isso não aconteça, né, tem a ver primeiro com a forma com que a gente concebe a educação nesse país. E aí eu não estou falando só da escola, estou falando da própria graduação, eu estou falando da carreira do professor, estou falando de como é que essa pessoa tem a sua vida, a vida professoral de muitas jornadas, né, demais. Movimentos Tem que ter uma organização muito pendulares, né, nas específica para isso, né? universidades. Tem um cara que é o Tardif, fala do ofício do professor. E aí, em algum momento, ele vai dizer, cara, que não existe uma profissão que se aproxime do que é o professor. Pelo que ele faz, pelo que ele representa, pela essência e natureza do trabalho de um professor ou de uma professora, né? E aí, tudo isso, primeiramente, precisa ser pensado. Tem um contexto muito amplo, social, econômico, de desigualdades, inclusive. Mas, assim, a gente tem que olhar para a lógica da educação de uma forma muito diferente que a gente tem hoje, né? Com carinho para todos os personagens que você citou. Estudante, professor, gestão, comunidade escolar, todo mundo que compõe isso. Afinal de contas, cara, olha o tempo que a gente passa dentro da escola. A gente passa boa parte do nosso tempo lá dentro, né? Inclusive, é por isso que eu acho que vale a pena você ter partilhado esse nosso projeto e sonho de ir até a Chapada Diamantina, porque acho que eles têm muito a ensinar justamente por isso. Em territórios com condições que se dizia que não eram favoráveis e que não produziria qualidade por falta de recurso, por falta de IDH, eles decidiram dizer que era possível.
né? E eles não... E é uma coisa interessante que me marcou, eles não chamaram o grande professor da região do Nordeste, do Foram Sudeste ou eles. da capital do Nordeste para ensinar. Eles entenderam que era necessário uma Tá? formação contínua e interna ali. E eles fizeram essa escola, né? Ou têm feito essa escola. Mudar dá Eu acho trabalho, que viu, isso é Thiago? importante. Mudar dá muito trabalho, tá? Implantar mudanças, reformas, novos paradigmas diante dos já estabelecidos. Os que estão estabelecidos não são para ser jogados fora. Existem coisas que fazem parte de uma pedagogia clássica, de uma organização cultural escolar clássica, e a gente não pode pegar tudo que já está instaurado e jogar tudo fora, imaginando que tudo isso é ruim. Não. Mas, diante de uma necessidade de fazer diferente, dá trabalho mesmo. Se você não acolher para perto de si essa realidade, mano, vai doer, tá? Vai doer. É, E é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que se nós estamos até hoje, né? Já são aí, nós nos formamos em 20, que 20, o quê, cara? É 11, né? 2011. 12 anos de graduação. Eu, por exemplo, dava aula na graduação, né? Se não parou até agora, se não Tu tem parou mais até tempo que eu, agora e né? se continua firme no propósito, é porque a, o desejo de transformação permanece vivo no coração, ali falando mais alto do que os medos, as angústias e outras coisas. E aí eu faço para concluir, assim, a gente caminhar para É o isso aí. final, não sei, eu acho que tem que ser, né? Eu acho que cabe também essa reflexão de todo esse processo de reivindicações mesmo, de qualidade, de saúde mental, de condições financeiras para o professor. Eu acho que isso é primordial. É claro que cada realidade, né? Nós estamos falando que enquanto tem professor que não tem condições, inclusive de estrutura em sala, o outro já tem, mas tem outras demandas mesmo, salariais, né, orçamentárias, dignidade de carga horária, composição de sala de aula. Às vezes tem alunos que não têm condições mínimas de estar ali, né, não tem uma alimentação adequada, enfim. Você tem tantas realidades no Brasil e às vezes isso cai no ombro só de determinados grupos, que a gente acabou de falar de vários grupos aqui. Então, o dia que a gente parar para entender esse processo, né, ou para permanecer na sala de aula, ou para partir ou ir além dela, eu acho que a gente tem uma chance de produzir uma escola mais digna, Matheus. E respeitando todas as pessoas que vieram antes de nós e as que virão, né? Porque eu tenho essa sensação, assim, essa compreensão de que todos nós passaremos, sabe? Como eu disse, feliz é o país que não precisa de mártires, que não precisa de heróis nesse sentido de sala de aula, né? De perder a própria vida, de desgastar a própria vida, ou os alunos também. Eu acho que feliz é o país cujo lugar mais importante seja um leito de hospital e seja uma sala de aula frente ou de frente os nossos É isso aí, palácios. cara. Se Eu acho que é vocês isso. quiserem conhecer um pouquinho mais do que a gente faz, estamos aqui no Instagram. Hoje a gente usa as nossas duas contas pessoais aqui conjuntamente, mas se você quiser procurar lá o Foguete aqui no Instagram, tem. Se você quiser procurar o Foguete lá no Spotify, tem também. Se você quiser encontrar o Foguete no Deezer, tem também. É só você procurar e acompanhar a nossa trajetória por aqui. No O Cashbox tem também. Castbox, E aí a gente vai cada dia mais alimentando um pouquinho disso, trazendo o que precisa ser dito. Aquilo também que não precisa também a gente fala. Tá? A gente fala também, porque com alguns momentos a gente mais denso, no outro momento muito mais leve e conversando da forma que a gente conversa. Tigres, é isso? Tamo junto? Valeu, cara. estamos juntos. A gente vai deixar salvo, vai lançar alguns pedaços. E nas próximas lives a gente volta para o Isso. processo de estúdio com o Yannick, né, nosso produtor, Valeu, que é irmão. Um sensacional. abraço. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, Bom tchau. descanso, Nani. Obrigado, Valeu. pessoal, pela atenção, pelo cuidado.